nos movemos e existimos. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Aleluia. Capítulo de número 10. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 10. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós leremos o versículo de número 27. Então, somente o versículo de número 27. Evangelho Aleluia. de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo Aleluia. 10, versículo de número 27. Quantos encontraram podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu vou ler novamente para uma melhor fixação. Glória a O Deus. que vos digo em trevas, dize-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Diga amém. Pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Muito obrigado. Quero me prestar um pouco de vossa atenção, por favor. Nessa tarde, enquanto estávamos empenhados, manhã na verdade, né? Aleluia. Ali na obra da igreja dessa laje, eu comentava algo com o evangelista Osmário a respeito do diácono Rafael, no alto do telhado, na laje, falando, proclamando, se comunicando. E eu comunicava ao evangelista exatamente este versículo, É, Deus. porque eu me lembrava dele. Porque neste versículo há um anunciar, é uma palavra que deveria ser pregada sobre os telhados. Jesus, desde o princípio do capítulo 10, já anunciava aos seus 12 apóstolos que eles não deveriam ser apenas ouvintes da palavra, não apenas praticantes da palavra, mas também divulgadores da boa mensagem do Evangelho. Aleluia. Quando nós experimentamos algo bom, é natural que queiramos compartilhar com os demais, anunciar às outras pessoas. Jesus chama seus apóstolos a si e diz para eles que eles deveriam sair pelas ruas a proclamar o evangelho do reino. Diz Cristo: curai os enfermos, limpai os leprosos, purificai os imundos, expulsai os demônios. Glória a Deus. Na casa em que vocês chegarem, anunciem a paz. Se esta casa for digna da paz, a paz repousará sobre um filho de Deus que ali habitar. Todavia, se esta casa for indigna, a vossa paz voltará para vós mesmos. Quando vocês chegarem numa cidade e anunciarem a minha palavra, caso a multidão desta não lhes deem ouvidos, sacudam a poeira de vossas sandálias, pois a iniquidade deles, o juízo deles, cairá sobre eles mesmos. A missão do evangelista, do pregador, do anunciador, do arauto do reino de Deus é proclamar o santo evangelho. Mas de antemão, eu preciso dizer que haverão públicos que irão dar ouvidos e haverão outros públicos que não hão de dar ouvidos. Quando Paulo abriu a boca para falar a Timóteo, seu filho na fé,
dizendo respeito à pregação do Evangelho. Disse ele: pregai em tempo e fora de tempo. Quando o apóstolo Paulo fala do pregar em tempo, Paulo está falando sobre pessoas que, quando você ministrar, abrirão o coração para a mensagem do Evangelho. Aleluia. Públicos que darão a atenção à proclamação da mensagem dos céus. Quando ele fala sobre fora de tempo, ele está falando sobre cidades, ruas, pessoas, famílias inteiras que, diante da pregação do Evangelho, irão esbravejar e chegarão ao ponto de agredirem aquele que lhes pregar a santa semente dos céus. Mas Jesus estava anunciando: pregai, não temam o que lhes possa fazer os homens, não temam a fúria de Satanás, porque eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas vão, preguem a palavra, instem, repreendam, exortem, preguem a minha mensagem, anunciai. Aleluia. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, anunciai a minha mensagem. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, no versículo 27, é que a primeira coisa que Cristo anuncia é: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Aleluia. Ou seja, Jesus está afirmando que ele falava coisas aos seus discípulos que ele não dividia com nenhum outro tipo de pessoa. Vocês se lembram que Jesus, no fim, perto da sua entrega à cruz, ele começou a falar aos discípulos abertamente, não mais por parábolas no meio do povo. E os discípulos impressionados diziam assim: agora tu não falas mais por parábolas. Meu Deus. Aí Jesus disse: é porque a vós é revelado os segredos dos céus. Meu Deus. Meus irmãos, esse versículo primeiramente irá nos mostrar que o que Jesus deseja de nós é que voltemos ao lugar secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entrai no quarto, fechai a porta, falai com vosso Pai em secreto, no oculto, em trevas. É isso que significa. E publicamente ele vos exaltará. O que a Bíblia está nos dizendo é que Cristo deseja nos levar ao local da intimidade. Eu me lembro que certo dia Jesus disse a um dos seus discípulos: segue-me. Meus irmãos, parece uma coisa sem sentido, porque se é discípulo, já está seguindo Jesus. Mas ele diz: segue-me. Quando Cristo diz segue-me para este discípulo, ele diz: permita-me primeiro ir sepultar o meu Pai. Cristo diz: deixai os mortos que sepultem os seus mortos. Vem! Sabe o que Cristo estava dizendo para ele? Você já é meu discípulo. Esse chamado aqui não é um chamado para andar nas pegadas de Cristo, não é um chamado para obedecer a Cristo, porque ele já era obediente, afinal ele era um discípulo. Cristo estava chamando ele, na verdade, para ir com ele a uma parte oculta, fora da multidão. Jesus queria compartilhar com ele coisas que ele não estava compartilhando com mais ninguém na terra. Mas ele não quis isso. Ele preferiu voltar-se à casa do seu pai, voltar-se à sua família. Nós poderíamos dar nome a esta família, que são coisas que na verdade hoje nos tiram esse desejo do secreto, esse desejo de estar no oculto, esse desejo de se envolver na fumaça dos mistérios de Deus e permitir com que Ele encha a nossa alma de alegria verdadeira, de gozo genuíno do Espírito Santo. É impossível que eu não me lembre de Elias. Segundo Reis capítulo 6, a
A Bíblia diz que Deus chama Elias depois de ter profetizado e feito os céus se cerrar, não vai cair chuva nem orvalho. Aí Deus diz assim: Elias, fuja e esconda-te no ribeiro de Querite, ao oriente do Jordão, e ali ordenarei aos corvos para que lhe tragam pão e carne, e tu beberás do rio. O nome Querite significa local do corte. Perceba que Deus diz: esconde-te. É um local escondido. E no local secreto, no local escondido, Deus tratou com Elias. Deus quer levar você para o secreto, porque é no secreto que Ele vai cortar algumas arestas em você que Ele não está gostando. Que Ele vai cortar alguns comportamentos que você tem tido que Ele não está gostando. E é incrível que neste local é escondido, Deus trata conosco de uma maneira tal que as demais pessoas não conseguirão perceber o que Ele está fazendo conosco. Viremos ao culto, nós louvaremos, pregaremos, estamparemos às vezes um sorriso, mas na alma Deus sabe como está. Ele está nos cortando por dentro. Porque se nós não ficarmos do tamanho em que Ele quer, Ele não poderá nos usar. Eu me lembro que eu preparava uma enxada alguns dias atrás, pois o cabo tinha quebrado. Mas para colocar aquele cabo, aquela madeira ali, foi necessário pegar a faca e começar a cortar, até que ficasse do tamanho perfeito para que coubesse. E depois fazer o corte para cunhar. Porque se não fosse cortado, não caberia. E se não cabe ali, não presta. Jesus está nos chamando hoje para o quarto da oração, para que nesse quarto Ele possa nos revelar também coisas que Ele não revela para mais ninguém. Neste quarto não é apenas para Ele cortar você e colocar você na medida que Ele deseja, mas é para revelar para você segredos extraordinários. Jeremias 33:3 fala exatamente sobre isso. Segredos, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é segredos. Aleluia. O que ouvis em trevas, o que ouvis em segredos, anunciai, pregai, proclamai sobre os telhados. Aleluia. Meus irmãos, naqueles dias era muito comum que a propaganda das pessoas fossem feitas sobre os telhados das casas. Um vendedor subia no telhado da casa, no eirado, e começava a anunciar aquilo que ele possuía para vender suas mercadorias. E ele começava a gritar seus produtos, falava o nome de algumas frutas, anunciava uns tecidos que ele possuía, tecidos finíssimos de várias cores, para fazer com que aquelas pessoas que passavam pelas ruas estivessem interessadas pelo anunciar da sua boca pelo produto que ele possuía. O produto está em oculto, está dentro da casa, mas ele está no alto do telhado, na laje, anunciando o que ele tem aqui dentro. Aleluia. Quer ver uma frustração? Imagine que o camarada está vendendo um picolé, ele vai anunciando os sabores. Tem morango, tem uva, tem queijo, tem coco, tem leite condensado. Aí você chega para ele assim e fala assim: me dê um de leite condensado. Aí ele olha assim dentro do carrinho e fala: acabou. Se não tem, por que está anunciando que tem? Aleluia. Sabe qual é o problema da grande maioria das pessoas? É que querem anunciar as coisas de Deus para as demais, quando elas, na verdade, não estão no secreto, recebendo informações acerca do próprio Deus. Não dá para anunciar uma coisa que eu não vivo. Não dá para mostrar uma
espiritualidade que eu não tenho. É, Jesus. Não dá para pregar contra mentira e ser um mentiroso. Meu Deus. Aleluia. Pregar sobre adultério e ser um adúltero. Meu Deus. Pregar contra a prostituição e ser um prostituto, uma prostituta. Não dá para fazer isso. É hipocrisia. Meu Deus. Aleluia. Como pode? Anunciar no alto coisas que não possui, qualidades que não possui, Aleluia, Jesus. experiências que não possui. É, Jesus. Glória a Deus. Cristo quer que hoje você desça do alto desta telha, abra o embornal espiritual e veja os tesouros que Ele tem guardado para você, Aleluia. as bênçãos que Ele tem para você. Glória. Porque neste embornal tem alimentos para a tua alma Glória. e para que você divida com os demais também. Porque neste embornal tem vestimentas espirituais para te vestir, para que cubra a sua nudez, para que você não seja envergonhado no dia do Senhor. Eu me lembro de uma igreja chamada Laodiceia, que se gabava do que não era, do que não tinha. Eu sou rica, de nada tenho falta. Mas Jesus diz: tu és pobre, tu és cega, miserável, nua. Compres de mim colírio e adquira vestimentas de salvação. Jesus primeiramente deseja que nós venhamos para este local secreto para compartilhar conosco segredos espirituais. Meus irmãos, quando Moisés subiu no alto do monte, estava ele com Josué, recebendo as tábuas da lei. Na parte de baixo, Israel se desviava do Senhor, pedindo para que Arão fizesse um bezerro de ouro. A Bíblia diz que lá do alto, Josué conversava com Moisés e dizia: eu estou ouvindo um barulho. Isso é barulho de guerra? É barulho de festa? Aí Moisés disse assim: não é barulho de quem venceu e nem dos que foram vencidos, é barulho de quem se desvia. Quem falou com Moisés o que estava acontecendo no pé do monte? O Deus que falava com ele no secreto. No livro de Reis, a Bíblia diz que o rei sírio armava emboscadas para derrubar o povo de Israel, o povo eleito de Deus. Mas no secreto Deus falava com Eliseu. E Eliseu ia ao rei de Israel e dizia: não passa por aqui porque tem laço armado pelo adversário. Tem gente que está caindo porque não vai mais no local do secreto. Está pecando, está fraco espiritualmente porque esqueceu a vida de oração. Ele está dizendo para você hoje: eu estou te esperando na beira daquela cama. Eu quero sentir o cheiro das suas lágrimas molhando aquele travesseiro novamente. Eu quero envolver você na minha graça, no meu poder, e te revelar que você pode vencer este pecado. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele quer mostrar para você coisas impressionantes, coisas belas, coisas grandes, coisas lindas. Mas é triste que nós não queremos este secreto. Nós queremos o celular, nós queremos o filme, nós queremos perder tempo jogando conversa fora com um amigo, uma amiga, com a TV. E o secreto, e o oculto, ele quer revelar coisa grande. Coisa grande, irmão. Não é coisa pequena, não. Eu fico preocupado com a cara de pau de alguns profetas da época atual. Alguém chega no culto e eles dizem assim: Deus está me revelando que tem uma grande obra na tua vida. Meu querido, Deus tem obra grande na vida de todo mundo. Isso não é revelação, não. Isso não é revelação.
tempo no secreto, ao abrir a boca e Deus revelasse para ele a vida da pessoa para quem ele está falando, estaria desnuda diante dos seus olhos. Ele quer nos levar para esse momento de consagração, de choro, de lágrimas. Há um tempo atrás eu orava e dizia: Deus, me dê lágrimas. Me dê lágrimas para chorar pelos meus pecados. Me dê lágrimas para chorar pela minha família. Me dê lágrimas para chorar pelos missionários que estão sendo degolados em alguma área onde o evangelho não é bem aceito. Me dê lágrimas para chorar. Porque eu sei que é aquele que leva a boa semente chorando, Aleluia. faltará com alegria nos lábios, colherá seus molhos. Deus dá-nos lágrimas para chorar. Quebranta o nosso coração mais uma vez. Quebranta a nossa alma mais uma vez. Ajuda-nos, Pai amado, a não participarmos mais da Tua ceia indignamente. Dá-nos lágrimas. Dá-nos lágrimas. Quebranta o nosso interior. Faz de nós um vaso novo. Deus está te esperando no segredo. Deus está te esperando no segredo. Em segundo lugar, este versículo nos mostra que Deus deseja com que nós façamos da nossa casa um altar. Anunciai no telhado. A casa é uma elevação. E elevações são altares. A sua casa é um altar. Você fez da tua casa um altar a Deus, dedicado a Deus. Porque se falamos sobre altar, falamos sobre consagração. Falamos sobre sacrifício. Falamos sobre incenso subindo até as narinas do Pai. Desse jeito, Deus. Falamos sobre carne queimando. Sobre cordeiro cortado. Aleluia. Se falamos sobre altar, estamos falando sobre carregar pedra, rachar lenha. Aleluia. Altar. Agora olha para mim. Só há um altar aqui. Esta casa só é feita de altar. Porque no secreto a mensagem foi anunciada àquele que a faz de altar. E quando essa mensagem foi compreendida, este que recebeu esta mensagem faz da sua casa um altar. Aquelas pessoas que não fizeram da sua casa um altar ainda, das duas uma, ou não entenderam ainda a mensagem do evangelho, ou são hipócritas. Ou são hipócritas. Muitas vezes nós estamos sendo contaminados, contagiados por essa mensagem, mas fechamos o coração, endurecemos o coração se torna empedernido contra as iniciativas do Espírito Santo de Deus. Faça da tua casa um altar nesta noite. Ore, busque, louve, exalte, glorifique a Deus. Gaste os minutos a mais em oração, em leitura da Bíblia Sagrada. E busca genuína pelo Santo Espírito de Deus. Visão, por gentileza, que a vida no oculto levou os discípulos para uma parte alta. Essa vida no secreto na terra, essa vida de oração, de corte, de intimidade, irá nos elevar espiritualmente, irá nos erguer como vozes de Deus na terra, como proclamadores. Mas é o seguinte: o altar irá expor você, porque a pessoa, quanto mais ela é usada, mais ela irá se expor. As pessoas mais usadas que conheço são pessoas humildes. Humildes. Aleluia! Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
está neste altar, nesta elevação, nesta laje, neste telhado, irá fazer com que as pessoas olhem para você. Mas muita gente quer fugir dessa responsabilidade. E muitos têm gritado, eu concluo aqui, não olha para mim não, olha para Cristo. Não. Se eu perguntar para você, se você fala, eu falar para você a seguinte coisa, não olha para mim não, olha para Cristo. Eu te pergunto, cadê Jesus aqui para a gente olhar? Jesus é evidenciado na vida daqueles que o servem. Glória a Deus, aleluia. Conhecereis que sois meus discípulos, disse Cristo, quando amardes uns aos outros. Eu devo ser um espelho para essa geração. Nada de tirar o corpo da frente e dizer assim, olha para Jesus. Não, olha para mim. Paulo não disse assim, olha para Cristo, disse, olhem para mim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quer ver Jesus? Olha nos meus olhos. Quer ver Jesus? Olha as minhas atitudes. Quer ver Jesus? Veja as pegadas, as minhas pegadas, os meus passos, o meu proceder, a minha maneira de agir, porque Jesus está em mim. Eu transpiro Cristo. Eu respiro Cristo. Me ver é ver Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. É o que nós temos dito. Não. Olha para mim não, olha para Cristo. Mas Jesus é um ser invisível. Quando esteve na terra, ele era a expressão da glória do Pai. O Deus invisível se tornou visível a partir da encarnação de Cristo. Todavia, hoje ele subiu, está à direita do Pai. Ele vive para interceder por nós nesta terra. Ele não está mais aqui, corporalmente. Mas ele está invisível. Ele está presente, mas nós não podemos ver. Logo, as pessoas devem olhar para nós como igreja. E qual tem sido o nosso comportamento hoje como igreja de Cristo? Eu fecho a minha Bíblia. Para você que está neste local alto, nesta elevação, irá fazer também com que você veja outras coisas. Vai fazer você ter visão de coisas que talvez você não queira ver. A vida no secreto nos levará para um momento elevado entre as massas humanas, entre a multidão. Uma proclamação das pessoas. Fulano é um profeta, é uma profetisa, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Mas esse local elevado irá nos fazer também contemplar outras coisas. Porque foi no auge do seu reinado que um jovem pastor de ovelhas, que Deus arrancou de trás das malhadas porque vivia no secreto com Deus, e colocou ele para ser líder em Israel, o rei Davi, foi no telhado, foi no terraço, que um dia ele não quis ir para a guerra e viu quando uma mulher muito bonita se banhava, Batseba, mandou chamar e adulterou com ela. Deus vai elevar você, Deus vai abençoar você, mas vigia, porque na medida que a intimidade aumentar, as provações aumentarão, as tentações aumentarão. Porque o diabo, quando tentou Jesus no deserto, a Bíblia diz que deixou Jesus por um espaço de tempo. Que isso quer dizer? Que depois ele voltou para tentar Jesus com mais força, com mais ímpeto, assoprando mais, acusando mais, perseguindo mais, apertando mais. Mas vai valer a pena matar a carne aqui, queimar nossas vontades nesse altar, para que um dia essa elevação não seja apenas uma elevação espiritual no que diz respeito à terra, mas uma elevação até o céu de glória. Pois se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Igreja,
Cristo nos fez uma promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo. Neste dia não precisaremos mais lutar contra a nossa carne. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais doenças, ali não haverá mais dores, ali não haverá mais tentações, porque passou o céu, passou a terra, e a palavra do Senhor permaneceu. E qual é a palavra? Vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai elevar você no tempo do secreto, mas vigie para que você não perca a elevação final, que é o arrebatamento da Santa Igreja do Céu. Curva a cabeça, por favor. Deus abençoe o teu povo nesta simples mensagem. Eu lhe peço, ajuda-nos, ó Pai, a irmos ao local da intimidade a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Deus, a derramar lágrimas em tua presença. Dá-nos um coração humilde, semelhante ao coração de teu Filho Jesus, que subsistiu na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou. Na forma de um homem foi servo obediente até a morte de cruz. Pelo que o Senhor soberanamente o exaltou, lhe dando um nome que é sobre todo nome. Deus, dá-nos esta humildade, dá-nos esta simplicidade, porque só vai entrar no céu aquele cujo coração for semelhante ao coração dos pequeninos, das crianças. Purifica-nos, Deus, lava-nos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que Deus possa vos abençoar. Eu quero agradecer essa minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.